Amém, queridos? A paz do Senhor? Amém? Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos nos assentar? Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Primeiro Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Vou pedir ao nosso querido irmão da projeção, que nós vamos trabalhar em alguns textos aqui desse capítulo, desse que nós vamos ler aqui. Amém? Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Siclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, e mulheres, jovens, idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegar a Siclag, Davi e seus homens encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus homens choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ainoã, de Jeriel, e Abigail do Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso 18 e verso 19 diz assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem filhos, nem filhas, nem os seus bens, nem qualquer outra coisa que fora levado pelo inimigo. Davi recuperou tudo. Aleluias. Glória a Jesus. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite é o Deus que resgata famílias. E antes de iniciar essa mensagem, eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é para mim também. E a pergunta é: meu querido, o inimigo tem roubado você? Nós vamos indo nessa mensagem e você vai pensando. Pensa aí comigo nesse tema. Eu quero convidar você a pensar comigo nesse tema. O inimigo tem roubado a sua família? Você está sentindo falta da alegria que você tinha antes e hoje você não tem mais?
Você está sentindo falta da harmonia dentro da sua casa que você tinha e hoje você não tem mais? O inimigo está roubando você na área das suas finanças, nos seus negócios, nos seus empreendimentos? O inimigo está roubando você na sua vida sentimental, no seu casamento, está roubando a sua saúde, o seu vigor? O inimigo está roubando você na sua vida espiritual? Hoje tem uma vida espiritual vazia, antes era abundante, hoje é uma vida espiritual vazia, entristecida, desanimada. Vai pensando aí. Nós temos áreas da nossa vida diversa, e este inimigo, ele entrou nessas áreas, e ele está fazendo o quê? Roubando, destruindo. O contexto da história, dos textos que nós lemos, fala de uma família em guerra, fala de uma família em crise. O sogro quer matar o genro. O sogro é Saul, o rei atual. O genro é Davi, o sucessor ao trono. Os últimos anos do reinado de Saul, o maior sonho de Saul, o maior empreendimento de governo de Saul é matar o seu genro, Davi. Davi não tem mais para onde ir, Davi não tem mais para onde fugir. Desertos e cidades e cavernas. Davi não tem mais saída. Davi então ele toma uma decisão perigosa. Ele vai buscar refúgio do lado dos filisteus, da banda dos filisteus, inimigos declarados de Israel. Passando a ideia que Davi estava passando para o lado dos inimigos de Israel. A Bíblia diz então que o rei filisteu, o rei Ax, dá a Davi, aos seus homens e toda a sua família, uma cidade para ele se refugiar, uma cidade chamada Siclag. E é nessa cidade que Davi se refugia. Parece então que a perseguição de Saul havia cessado. Parecia então que o problema havia terminado. Mas Davi então se depara com outro problema. E eu quero abrir um parênteses aqui, que os problemas sempre vão vir. Sempre. A dificuldade, meu irmão, sempre vai vir. Sempre você vai lidar com um problema na sua vida. Sempre você vai lidar com a dificuldade na sua vida. A luta sempre vai vir, meu querido. Ela não vai faltar. A única coisa que não vai faltar é luta, é dificuldade, é problema. O problema não é o problema que vem. O problema é o seu comportamento, é o meu comportamento. O problema é a atitude que você vai tomar diante do problema. O problema é o comportamento seu diante do problema. Aí nós precisamos lembrar de uma coisa: a minha atitude pode cessar o problema, e a minha atitude também pode colocar tudo a perder, pode multiplicar ainda mais o problema. E aí vem a pergunta: como que está sendo a sua atitude, meu querido, diante dos desafios da família? Às vezes tem jovens aqui que querem casar. E aí você tem que pensar em uma coisa, jovem. Você está pronto para enfrentar os desafios da família que vai vir? Você está pronto para enfrentar os problemas no meio da família que vai surgir? Porque ele sempre vem, ele sempre vem. Davi então, ele se vê nessa batalha. Então por providência do Senhor, o Senhor interveio.
o rei Aclis, o rei e filisteu, ele declara guerra a Israel e convoca Davi e os seus homens para a batalha. Davi se vê na possibilidade de lutar contra os seus patriotas, contra os seus próprios irmãos. Davi então se apresenta para a batalha, mas por providência de Deus, na revista dos exércitos, os príncipes, os comandantes dos exércitos, dão um conselho para o rei. Eles vão dizer: rei, nós conhecemos quem é esse Davi. Esse homem é guerreiro, esse homem é habilidoso na batalha, este homem só vence, nunca perde. As mulheres nas suas danças, elas cantavam: Saul matou os seus milhares, mas esse Davi matou os seus 10 milhares. E eles aconselham o rei a tirar Davi da batalha, a dispensar Davi dessa batalha. Davi então deve ter se sentido aliviado. Davi então retorna para a cidade de Siclag. E ao chegar na cidade de Siclag, Davi se depara com um cenário de guerra, com um cenário de batalha. Os invasores do deserto, os amalequitas, haviam atacado a cidade de Siclag, havia e colocado fogo em tudo, e levado como prisioneiros todos aqueles que estavam ali, todas as famílias. Davi então se depara nesse cenário de tragédia, de tristeza, de dor. E é nessa narrativa bíblica que eu quero dizer para você, meu irmão, e você, minha irmã, que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, e o alvo principal do inimigo é a sua família. O alvo principal do inimigo é a minha família. O alvo principal desse inimigo é a nossa família. Por isso a pergunta: como que você vai se comportar? Qual vai ser a sua atitude mediante a essa batalha, a essa guerra contra o seu lar, contra a sua casa? Essa noite eu quero compartilhar com você, meu irmão, 3 princípios dessa ação desse inimigo contra a sua casa e a minha. Essa noite eu quero compartilhar com você 3 princípios da afronta desse inimigo, da ação desse inimigo contra a sua casa. E também quero compartilhar com você 3 atitudes de Davi que fizeram ele prevalecer diante desse inimigo. Primeiro princípio dessa afronta desse inimigo está no verso 3. Verso 3, acompanha aí, meu irmão, verso 3, que diz assim: ao chegar à cidade de Siclag, Davi e seus homens encontraram a cidade destruída pelo fogo. Esse é o primeiro princípio, é a primeira ação desse inimigo: destruir a base da sua família, destruir a base da minha família, da nossa casa, do nosso lar. Existe um ditado que quando você destrói a base, o teto cai. É a primeira intenção dele. E quantas famílias estão assim, com as suas bases destruídas? Princípios e valores cristãos foram destruídos. Os lares não honram mais o Senhor. As famílias estão vivendo hoje uma das maiores tragédias. E aí você pode perguntar: qual é a maior tragédia que as famílias estão vivendo hoje? As famílias estão vivendo uma vida sem Cristo. É a maior tragédia na vida do homem, é viver uma vida sem Cristo. É viver uma vida sem aquele que vai levar ele para a eternidade. É viver uma vida longe daquele que vai fazer ele ser livre da morte.
é viver uma vida longe daquele que vai livrar ele do inferno. E as famílias estão vivendo essa tragédia, uma vida sem Cristo. Os valores cristãos foram removidos, e às vezes por consentimento da própria família. Trocaram os valores, substituíram por outros, trocaram as bases, querem substituir a família clássica por uma família convencional, querem substituir aquilo que o Senhor inventou, que é a família, que é propósito de Deus, que nasceu no coração de Deus, que nasceu na mente de Deus. Querem trocar essa família e substituir por algo que o mundo inventou. Famílias que estão sendo destruídas visivelmente. Quantas notícias? Os pais abandonando os seus filhos, os filhos matando os pais. Quantas notícias terríveis. A família sofrendo, lares sendo destruídos visivelmente, e toda a sociedade tem testemunhado a destruição das famílias, dos lares. Você e eu temos testemunhado pelas notícias, pela mídia, a destruição da família, e ninguém faz nada, porque esse é o objetivo do inimigo. Uma destruição visível. Davi, ele se depara com aquela tragédia, uma destruição visível. Mas também há, meu irmão, uma destruição que ninguém está vendo. Uma destruição que é feita dentro de 4 paredes, de porta fechada. Ninguém está vendo, ninguém percebe. Uma família talvez aparentemente bem, mas por dentro ela está sofrendo, ninguém está vendo. Uma destruição no coração, no interior, na alma, ninguém está vendo. E quando percebe, já é tarde demais. Um sentimento ruim que surgiu, uma depressão profunda, um abuso sofrido, um trauma do passado, uma solidão inexplicável. Ninguém está vendo, mas há um sofrimento, uma destruição por dentro. Tempos atrás eu ouvi um testemunho de um pastor que me impactou bastante. Ele dizia sobre a história de uma família. O marido, um importante delegado da Polícia Federal, bem sucedido no seu setor. A esposa, secretária de um importante órgão do governo. A filha de 15 anos, a única filha, frequentava as melhores escolas que o dinheiro pode pagar. Uma família aparentemente bem projetada na sociedade, invejada por aquilo que tinha. Mas ninguém sabia o que eles passavam dentro de quatro paredes com porta fechada. Havia uma destruição que ninguém estava vendo. A filha adquiriu um comportamento perigoso e compulsivo. Vivia saindo e entrando nos consultórios. Ela foi diagnosticada com uma depressão profunda, crônica, e precisava ser vigiada 24 horas. Em um dia comum, quando essa menina ia fazer 17 anos, faltando alguns dias, a mãe vai ao seu quarto para chamá-la para o lanche da tarde, e a mãe se depara com um cenário de tragédia. Uma corda pendurada no teto e a filha pendurada. A filha havia cometido suicídio. Desespero. O pai e da mãe. E no dia do enterro, de enterrar a filha, os pais retornando para casa,
os pais escrevem uma carta para a família e coloca ali na mesa da sala. Os pais então entram no quarto da filha, pendura 2 cordas e os 2 cometem suicídio. Na carta estava escrito apenas uma frase, assinada pelos 2: o inimigo destruiu a minha família. Destruiu a minha família. Meus queridos, nós não podemos esquecer de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Eu tenho certeza absoluta que no seu coração, no seu interior, você tem noção de quem é Jesus Cristo na sua vida. Ele é o único que pode libertar você. Ele é o único que pode restaurar você. Ele é o único que pode fazer você ir caminhar em lugares tranquilos, em lugares abençoados. Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Eu tenho certeza que você tem consciência disso. E esse Deus está em você. Esse Jesus está no seu coração. Esse Jesus está na sua alma. Foi Ele que convidou você a estar aqui nessa noite. Foi Ele que te trouxe. E eu tenho certeza que você tem consciência disso. Agora você não pode esquecer dele dentro da sua casa, querido. Você e eu não podemos esquecer desse Jesus poderoso dentro da nossa casa. Lembra lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 e 2, a festa de casamento em Caná? Vocês lembram? Uma festa de casamento, uma família estava se iniciando. Tudo festa, não é isso? Tudo é festa quando começa, né? Tudo é festa quando inicia. Talvez nós vamos iniciar uma coisa, aquela empolgação, tudo é festa. O problema é depois. Aquela família projetou os seus sonhos, projetou os seus objetivos, chamou a família em compartilhar conosco essa alegria. Estamos iniciando uma família. Projetou os seus planos. Meu querido, ninguém casa para ser infeliz. Nós casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer alguém feliz. Ninguém casa para ter problema. Nós casamos achando que vai dar tudo certo, que vai ser tudo que vai encaminhar em caminhos tranquilos. Nós achamos que tudo vai ser um mar de rosa, mas eu quero te dizer, não é. Os problemas vêm, ele vai acontecer. A família não é só feita de momentos de alegria, tem tristeza também. Mas a família fez uma diferença aqui. Convidou Jesus para a festa. Convidou Jesus. Projetaram os seus sonhos, os seus planos, fizeram a festa. Mas não vamos esquecer de Jesus, nunca. Convidaram Jesus para a festa. E quando surgiu o primeiro problema, um problema que seria gravíssimo naquela festa de casamento, acabou o vinho, esse problema seria gravíssimo, mas esse problema se debateu com Jesus, esse problema parou na frente de Jesus, porque Jesus estava dentro de casa, Jesus estava no meio da família, e foi eles que convidaram. Foi eles que convidaram. Senhor, eu estou começando uma família. Eu tenho uma família. Eu sou casado. Eu tenho filhos. Eu tenho planos. Eu quero ter filhos. Eu tenho sonhos. Mas vem morar na minha casa. Seja o habitante principal da minha casa. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem morar na minha família. Porque quando vier o problema, meu querido, que você não pode resolver, que o seu braço não alcança, Ele resolve. O braço dele alcança. Ele não vai se convidar para morar na sua casa. É você que tem que convidar. Lembra lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele está querendo entrar. Ele é educado, ele não vai arrombar a porta, não. Ele simplesmente está chamando a sua atenção com um louvor,
com um dom espiritual, com um culto como esse, está chamando a sua atenção. Está chamando a sua atenção com uma mensagem, uma oração, está chamando a sua atenção. Batendo na porta dizendo: deixa eu entrar aí, querido. Deixa eu mudar a sua história. Deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu salvar você. Deixa eu salvar a sua casa. Deixa eu salvar a sua família. Não resiste não, querido. Estou batendo. Está ouvindo? Eu estou batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, querido. Segunda afronta deste inimigo está no verso 3. Acompanha aí, querido, verso 3. Minha Bíblia até saiu aqui do contexto. Verso 3, parte B diz assim: e viram que suas famílias, suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas como prisioneiras pelo inimigo. Segunda ação deste inimigo é fazer da nossa família prisioneiros. É fazer da sua família prisioneira. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está preso. E a pergunta é: você está preso em quê, meu querido? Em que você está preso? Talvez preso por um pecado. Talvez preso por um sentimento de mágoa. Talvez preso por uma enfermidade, uma dor na alma. Talvez preso porque você não consegue perdoar. Talvez preso porque você não consegue pedir perdão. Você está preso. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Deus que nos liberta está aqui neste lugar. O Deus que liberta você está nessa casa. O Deus que liberta a nossa alma está aqui nesse lugar. Ele quer libertar você. Ele quer me libertar. As famílias estão presas. Quantos lares estão assim, queridos? Famílias presas. Não tem como haver uma sociedade forte com famílias enfraquecidas. Porque a sociedade é feita de famílias. Não tem como ter uma igreja forte com famílias enfraquecidas, porque a igreja é feita de famílias. E enfraquecidas por quê? Porque estão presas. Presas pelas influências deste mundo. Presas pelos vícios, diversos vícios. Presas por um sistema religioso, impedindo você de ter uma experiência livre e verdadeira com Deus. Presas. Há uma necessidade grandiosa de libertação. Há uma necessidade grande, meu querido, da sua família e a minha sermos livres para adorar o nome de Deus. Um dia nós éramos assim. Nós entramos nesse lugar presos. Mas o Senhor quebrou as nossas prisões. Ele nos libertou do laço do inimigo. E hoje você e eu somos livres para adorar o nome de Deus. Nós somos livres para adorar o nome que excede todo nome, o nome de Jesus Cristo. O Senhor tornou você livre. Você é livre. Ou você, querido, quer ser livre? Você quer ser livre, mas você não sabe como. Você quer ser livre. Terceiro lugar, terceiro princípio dessa afronta desse inimigo, está no verso 6, acompanhe, meu querido, verso 6, que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Terceiro princípio dessa ação desse inimigo, ele coloca um contra os outros. Lembra da perseguição de Saul? Saul era o sogro, Davi o genro. O sogro quer matar o genro. Os membros da família se tornaram inimigos um do outro dentro de casa. Quantos lares estão vivendo assim, meu irmão? Em que os membros da família se apedrejam uns aos outros.
Famílias que não conversam mais sem brigar, ou ficam sem falar um com o outro. Há um desalinhamento nos pensamentos e nas dores. A esposa está sofrendo, o esposo não é comigo. O esposo está sofrendo, a esposa não é comigo. Os filhos estão sofrendo, os pais não é comigo. Os pais estão sofrendo, os filhos não é comigo. O pensamento no meio da família se tornou individual. É cada um por si. Famílias que estão vivendo dessa forma, desse jeito. E aí, meu irmão, quando eu e você, nós temos ciência de que o nosso inimigo não é pessoas. O nosso inimigo não é os membros da nossa família. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Seu inimigo não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu cônjuge, não é seus filhos. Seu inimigo não é pessoas. Você não tem que lutar contra pessoas. Seu inimigo não é pessoas. Seu inimigo é o diabo. É ele que é o seu inimigo. É ele que quer destruir a sua família. Mas Deus quer salvar a sua família. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer libertar a sua família. Para de brigar, meu irmão, com aquele que está lá, está dentro da sua casa. Mas se prepara para brigar com alguém que realmente é o seu inimigo verdadeiro. E que não é pessoas. É o inimigo, é o diabo. E nessa noite, meu irmão, é noite de eu e você fazemos uma declaração a Deus. Essa noite é a noite de nós olharmos para a nossa família e dizer: Senhor, a minha família é tua, a minha família te pertence. Seja o dono da minha casa, seja o dono da minha família. A minha família é propriedade sua. A minha família é tua, Senhor. É tua. Toma a minha família como tua, Senhor. Essa noite é a noite de fazermos essa declaração, meu querido. Olha para a sua família e fala: hoje eu vou entregar minha família para Deus. Hoje eu vou me entregar para Deus. Talvez eu e você, meu irmão, nós precisamos ter um entendimento aumentado sobre família. Nós já sabemos disso, mas nós precisamos aumentar mais esse entendimento. E que entendimento é esse? O entendimento é: a sua família, meu querido, é a igreja. E a igreja é a sua família. Deu para você entender? A família é a sua igreja, é a igreja. E a igreja é a sua família. Isso quer dizer, meu irmão, que tudo aquilo que acontece aqui precisa acontecer dentro da minha casa. Lá em Efésios, Paulo vai se referir à igreja como família. Ele vai se referir à igreja como família de Cristo, onde Ele é o dono, onde Ele é o cabeça. Isso quer dizer, meu irmão, que a igreja que eu sou aqui é a igreja que eu preciso ser em casa. A igreja que você é aqui é a igreja que você precisa ser em casa, no meio da sua família. Então tudo que acontece aqui precisa acontecer dentro da nossa casa, porque é a igreja. Tudo que tem aqui precisa ter dentro da minha casa, porque é a igreja. E o que é que tem aqui, meu querido? O que é que tem acontecido aqui? Quando iniciou o culto, o que é que aconteceu aqui? O que é que tem neste lugar? Esse lugar tem louvor, sim ou não? Esse lugar tem louvor.
Esse lugar tem adoração. Esse lugar tem comunhão. Esse lugar tem poder de Deus. Esse lugar tem milagre. Esse lugar tem salvação. Esse lugar tem consolo. Esse lugar está o trono de Deus. Esse lugar está cheio de anjos. Esse lugar tem perdão. Então eu preciso levar tudo que tem aqui para dentro da minha casa. E a pergunta é, meu irmão, tem isso lá na sua casa? A pergunta é para mim também, Vani, tem isso lá na sua casa? A minha esposa está ali, minha esposa, tem isso lá dentro da nossa casa? Se não precisa ter. Eu preciso levar o que acontece aqui para dentro da minha casa. Eu preciso fazer isso. Não faço não, porque eu quero outras coisas lá para dentro de casa. Mas o principal está aqui. Está aqui. É isso aqui que eu preciso levar. E no meio dessa batalha, no meio dessa guerra, no meio desse cenário que Davi estava presenciando, ele toma 3 atitudes. É claro que ele toma mais atitudes, mas eu quero compartilhar com você 3 atitudes que Davi tomou para prevalecer diante desse inimigo. A primeira atitude, meu querido, está no verso 4, acompanha aí o verso 4. Primeira atitude de Davi para prevalecer diante do inimigo, verso 4, diz assim: então Davi e seus homens choraram, alçaram a sua voz, levantaram a sua voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Primeira atitude dele. Quem sabe eu e você, nós precisamos chorar pela nossa família. Há quanto tempo você não chora pela sua família? Você cessou de orar pela sua família? Você não chora mais pela sua família? Primeira atitude de Davi diante daquele cenário de guerra, ele chorou até não ter mais forças diante do altar de Deus. Ele foi diante do altar de Deus chorar pela sua casa, chorar pela sua família, porque ela estava sendo destruída pelo inimigo. E quanto tempo, meu irmão, você e eu não choramos pela nossa família, não derramamos as nossas lágrimas diante do altar de Deus pelas nossas famílias? Há quanto tempo você não faz isso? Talvez eu e você, nós estamos lutando pela nossa família, e às vezes nós estamos. Às vezes você está lutando pela sua casa, pela sua família. Nós estamos lutando pela nossa família. Mas talvez eu e você, nós estamos lutando com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Essa noite, meu querido, é noite de irmos ao altar de Deus. É noite de irmos ao altar do Senhor e a dizer: Senhor, eu quero chorar pela minha casa diante do teu altar. Eu quero me quebrantar diante do seu altar, pela minha família, pela minha família, pela minha família. Meu coração está seco demais pela minha família. Os meus olhos estão enxutos demais pela minha família. A segunda atitude que Davi tomou para prevalecer diante deste inimigo está no verso 6, querido, acompanha aí, no verso 6, o finalzinho do verso 6, que diz assim: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Aleluias. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Davi viu aquele cenário de guerra, ele poderia reclamar da vida. Não tem pessoas assim? Você conhece pessoas assim, que só reclamam? Esses dias eu encontrei com um irmão muito antigo meu, de infância. Praticamente me levou para a igreja. Cabelo branco, barbudo, velhinho, quase velhinho. Eu tenho uma dívida com aquele irmão, eu comecei a ir na igreja com ele. Eu conheci Jesus através dele, da evangelização dele. Nós ficamos uns 20 minutos conversando.
Em todos esses 20 minutos, ele reclamou de duas instituições mais importantes para Deus. Ele reclamou da família e reclamou da igreja. Tem pessoas que passam a vida reclamando da família. Tem pessoas que vivem reclamando da igreja. E aí eu conversei com ele assim: meu querido, eu vou falar uma coisa com você porque você é meu amigo. Aí eu me sinto nessa liberdade de falar com você. Você não merece ter família, não. Você nunca mereceu ter família. Você não merece estar na igreja, não. Você, na realidade, você odeia a família, você odeia a igreja. E ele então sentiu aquele impacto. E ele perguntou: por que você está me falando isso, Vani? Porque você está reclamando muito da sua casa, da sua família. Você está reclamando muito da igreja. Quem não gosta da igreja, você sabe quem é. É o inimigo, meu irmão, não é você não. Quem não gosta da família, não é você não, meu irmão. É o inimigo. É por isso que ele quer destruir essas duas instituições. Em vez de você reclamar da sua casa e da igreja, vai diante do altar do Senhor. Vai diante do altar de Deus. Vai chorar um pouco. Derrama suas lágrimas. Fala para o Senhor: Senhor, por que eu me tornei duro assim? Por que eu me tornei crítico assim? Por que eu me tornei uma pessoa sem paciência? Por que, Senhor? Por quê? E Ele vai quebrando a nossa alma, quebrando o nosso coração. Nós vamos vendo o cenário da nossa família com um cenário de possibilidades, de bênção. Nós vamos olhar para a igreja e nós vamos ver que este lugar é um lugar de bênção, de vitória, de paz, de alegria, onde nós entramos aqui para se sentir bem com o Senhor, onde nós entramos aqui para estar em paz com Deus. Esse lugar é dessa forma, é desse jeito. Davi se fortaleceu no Senhor. Enquanto muitos poderiam estar com cabeça baixa, entristecida e entristecidos pelo cenário, pela batalha, pelas circunstâncias, Davi foi e se fortaleceu no Senhor, se esforçou diante de Deus. Terceira atitude de Davi, já encerrando. Terceira atitude de Davi para se permanecer diante deste inimigo está no verso 8, acompanha aí, meu irmão, verso 8, ele vai dizer assim: e ele perguntou ao Senhor. E ele perguntou ao Senhor. Terceira atitude de Davi, oração. Oração que iniciou com lágrimas, com choro pela família diante do altar de Deus. Oração que gerou fortalecimento. E oração que foi respondida pelo Senhor. Deus sempre ouve a sua oração. Deus atende as nossas orações. Deus ouve todas as orações. E Ele não nos deixa sem resposta. Ele está falando com você nessa noite. Ele está falando com o seu coração a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Ele está falando com você, você está orando aí, você está pensando aí nesse tema, você está se incomodando por alguma coisa na sua casa devido a esse tema. Você quer mudar alguma coisa, você quer transformar alguma coisa, você está vendo alguma coisa errada e você está orando ao Senhor e Ele está falando com você a respeito daquilo. Aonde está? Em que lugar que está da sua família? E você está dizendo: eu quero uma bênção, eu quero uma resposta. E Ele está falando com você. Ele nunca vai deixar você sem resposta. Davi foi orar. Lembra do que os comandantes dos filisteus disseram para o rei Ax? Esse Davi é habilidoso na batalha, na guerra. Davi era esse homem, habilidoso na batalha, na guerra. Não precisava pedir autorização ao Senhor, né, para seguir o bando. Não foi assim que ele conversa com Deus? Acompanhe verso 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi era vitorioso em todas as batalhas, simplesmente poderia
ter juntado os seus homens, vão atrás desse inimigo. Davi era estrategista de guerra, era vencedor nas batalhas, mas naquele momento ele preferiu não confiar na sua estratégia, ele preferiu não confiar no seu braço, ele preferiu confiar no braço forte de Deus, ele preferiu confiar no poder de Deus, ele preferiu confiar na presença de Deus através da oração. E é por isso que ele vai buscar o Senhor na oração, através da oração, porque nesse momento ele está confiando em Deus, nesse momento ele quer um milagre do Senhor. Ele sabe que o seu braço ele não consegue, ele sabe que o seu esforço ele não consegue. O que ele precisa agora é de um milagre, o que ele precisa agora é de uma bênção, é da presença de Deus. E ele vai buscar o Senhor em oração, e o Senhor responde a ele, e o Senhor responde a ele. Aí nós podemos dizer para Davi, que oração medíocre, uma das menores orações na Bíblia, apenas 2 frases: posso ir? Vai dar certo? Posso ir? Vai? Vou alcançar? Olha o tamanho da oração. Nós já vimos orações mais poderosas na Bíblia, sim ou não? Davi, que oração medíocre, hein? Mas a ideia aqui não é a quantidade de palavras, a ideia aqui é a permanência no altar, é a permanência na presença de Deus, é a permanência na presença de Deus. Às vezes você está na presença de Deus sem falar uma palavra, mas Ele falando ao seu coração, Ele tocando ao seu coração, Ele falando com você. Em outras palavras, Davi estava dizendo aqui: Senhor, eu vou deixar o inimigo destruir a minha casa? Meu Deus, eu vou ficar parado enquanto o inimigo destrói o meu casamento? Eu vou ficar parado enquanto o inimigo destrói a minha juventude? Vocês aí, jovem, eu vou ficar parado enquanto o inimigo destrói os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos? Eu vou ficar parado? Eu vou ficar parado enquanto o inimigo destrói a minha vida profissional, as minhas finanças, a minha vida espiritual? Eu vou ficar parado? E aí? Vou ficar parado? E aí o Senhor responde. Olha aí a resposta de Deus. O Senhor vai dizer assim: e o Senhor respondeu: vai, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Você vai ficar parado enquanto o inimigo destrói a sua casa? Você não vai fazer nada, não. Você não vai tomar uma atitude, não. Você vai ficar parado vendo os seus filhos saírem, indo embora. Você vai ficar parado enquanto os seus planos se quebram, os seus sonhos se quebram no chão. Você vai ficar parado com essa ação do inimigo? Vai, Davi! A vitória está garantida. A vitória é sua. A vitória já foi decretada pelo poder de Deus, de Jesus Cristo. Já foi decretada. Mas Ele não vai tirar a guerra da sua vida. Ele não vai tirar a batalha da sua vida. Ele não vai tirar a prova da sua vida. Você vai passar por ela. Você vai guerrear. Você vai para a batalha. Você vai para a luta. Mas você vai como vencedor. Você vai como vitorioso. Você vai como aquele que a vitória já está garantida. Porque o Senhor Jesus já garantiu a sua vitória lá na cruz do Calvário. E hoje você é mais que vencedor na presença dEle, meu querido. Eu gostaria que você se colocasse de pé, meu irmão. Qual vai ser a sua atitude, meu querido, nessa noite? Que atitude que você vai tomar em relação à ação desse inimigo contra a sua casa, contra a sua família? Os problemas vão vir. As lutas vão vir, meu irmão. Talvez eu estou falando aqui que para alguém que está vivendo um problema gravíssimo agora e tem que resolver ele. Talvez eu estou falando aqui para alguém que está vivendo um problema no casamento, dentro de casa, com os filhos, com algum membro da família, um problema na vida profissional, um problema na vida sentimental. Tem um problema aí, meu irmão? Tem. Mas agora é a sua reação, é a sua decisão. Como que você vai reagir? Você vai vir aqui na frente?
Você vai vir aqui na frente com a sua família? Como é que você vai reagir? Eu não sei. A decisão é sua. Você vai se entregar para o Senhor? Você vai aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? É uma decisão, é uma atitude. O que você não pode deixar é de tomar atitude. Meu querido, qual vai ser a sua atitude hoje aqui nesse lugar? Nós precisamos tomar uma atitude. Eu queria convidar os queridos para cantar, o Ministério de Louvor para cantar. E enquanto o Ministério de Louvor canta, meu irmão, você vai aí pensando que atitude que eu vou tomar. Será que eu vou lá na frente, diante aqui do altar de Deus? Será que eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador? Será que eu vou me entregar para o Senhor? Será que eu vou pegar na mão do meu esposo, na mão da minha esposa? Vamos lá na frente, querido, querida. Vamos lá orar pela nossa família, vamos lá? Atitude. Mas você precisa tomar uma atitude.